Ao Brasil, aqui cê vai lidar com MC Mela, chicas com bomba, escala teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai me dar na hora. Fica cachorro, fica cachorro, fica cachorro. Salve galera, hoje eu vou apresentar para vocês o que eu acho dos jogos da quinta rodada e também apresentar um time aqui, um esboço de um time onde eu vou estar dando praticamente umas dicas de jogadores. A rodada ainda não terminou, nós não sabemos quais os valores que vão estar os jogadores, quanto que vão aí valorizar ou deixar de valorizar, quanto que está perdendo, quanto está caro. Então, isso aí é só uma dica inicial para vocês. É claro que amanhã a gente já vai ter um mercado aberto, tudo isso pode mudar, tá? Então, na verdade, eu vou passar mais o que eu acho dos jogos, né? Pelo que eu estudei para vocês, fazer uma análise dos jogos e apresentar esse time aí com as dicas aí de 12 jogadores, tá bom? Vamos lá para a nossa apresentação. Vamos primeiro para o nosso desempenho, né, na rodada. Eu ainda tenho um time aí que eu não coloquei aí, que ainda falta um jogador aí do Bahia, mas nossos times do Rádio Cartola Brasil praticamente foram bem aí, faturaram umas cartoletas, tirando o TC1, que era uma aposta no Corinthians, né? E o Corinthians decepcionou, então com isso ficou. Aí temos o do convidado também, do Cabano, que fez 67 pontos e ainda perdeu algumas cartoletas. Aí temos os nossos, né? Rádio Cartola Brasil Cup, que é junto, é um time particular meu e do André, fizemos 100,33. O meu time particular, Rádio Cartola Brasil 2, que eu apresentei na última live, fez 99,87. O Rádio Cartola Brasil 1, que é o time que eu sempre apresento junto com os times daqui, fez 85. E aí tem o nosso time da live de sexta-feira, fez 76. E o time TC2, que era uma aposta no esporte e no Flamengo. O esporte decepcionou e aí ficou nessa faixa. E o nosso time de valorização, como sempre, valorizou mais 7 cartoletas nessa rodada. E se vocês olharem, o time vai ter, é o time meu que mais pontuação tem, tá? Depois dele vem o Rádio Brasil Cup, né? E o TC1, o TC2. O TC2 e o de valorização estão praticamente empatados, tá? Então, não é porque a gente escolhe só jogadores baratos para valorizar que a gente não pode fazer pontos. Vamos aí porque eu vejo dos jogos, né? Os verdes clarinhos são aqueles que eu vejo vitória, mas não consigo enxergar um SZ aí na rodada. Os verdes escuros é o que eu acho que pode ter um SG provável. Os vermelhos é aquele que a gente deve pensar muito para escalar jogadores. E o amarelo temos que ter atenção, que são clássicos que podem dar qualquer coisa. Então vamos lá. Corinthians e Sport, tá? Vamos aqui para a tela do Corinthians e Sport. Corinthians e Sport, o Corinthians nos últimos anos aí tem muita história boa em cima do esporte. Perdeu para o esporte lá, mas em casa são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias e apenas uma derrota em 2007, né, para o esporte. Daqui para frente, jogando como mandante, o Corinthians sempre levou vantagens e bastante gols aí, né? Se a gente for ver, sempre com vantagem de mais de 1, 2 gols. O problema é que o Corinthians está sem técnico e a gente, na verdade, ainda não sabe o que pode acontecer. Deixa eu já me preparar para o outro aqui. Corinthians, Vasco e Flamengo. Tá? O Vasco e Flamengo tem um histórico do Vasco muito ruim. Então o Flamengo vem muito bem. Agora é perigoso, tá? Porque o Flamengo tem Libertadores, como o Corinthians também tem Sul-Americana, e o Vasco também tem Sula. O Vasco não tem muito o que poupar.
Agora, o Flamengo dá para fazer um rodízio. Eu acho que ele não vai poupar contra o Vasco, porque ele fez isso, ele fez esse rodízio de jogadores nesse último com o Juventude. Então, eu acho que ele vem com força máxima para cima do Vasco. Então, o Flamengo é super favorito até o SG, tá? Eu vou agora para aqui para nossa janelinha, e aí vocês estão vendo aqui, ó, o Flamengo desde 2022, tá? Só perdeu uma vez. De 2023 para cá, foi só vitórias em cima do Vasco, dentro ou fora de casa, e teve dois empates aí perdidos, mas a maioria é vitórias em cima do Vasco. Então, eu acho que é uma outra coisa boa para se pensar. Acho que de novo vai ser o time da vez. Aí temos aqui Grêmio e Inter. É um outro clássico, um Grenal. Eu pus ele no laranja, porque assim, Grenal, tudo pode acontecer. Para mim, o favoritismo é do Inter, tá? Pelo momento do Internacional. Mas o técnico do Grêmio também já foi. Vamos ver como é que vai vir. Então, o Internacional para mim é super favorito, tem peças maravilhosas para esse jogo. E eu vou também dar um porquê disso aí para vocês. Por que a gente faz isso? Porque o Inter, ó, de 2023 para cá, não perdeu o Grêmio, nem dentro nem fora de casa. Quando jogou com o Grêmio lá, empatou, e o último confronto deles, que foi em março, foi um empate de 1-1. Mas a maioria das vezes o Inter venceu desde 2023, né? Teve duas vitórias do Grêmio jogando em casa, teve em 2023, mas de lá para cá foram 5 derrotas do Grêmio e 2 empates na rodada aí. Então, outro jogo que é importante se analisar, com peças boas para mim do Inter. Eu acho que ambos têm chance, ambos marcam nessa rodada porque é Grenal. Mas eu ainda vejo o Inter uns 2 patamares acima do Grêmio aí. Apesar que o Inter também tem Libertadores e o Grêmio tem Sul-Americano. O Grêmio eu não sei o que ele vai poupar, porque em Grenal eles não poupam. Nenhum time de lá poupa em Grenal. Eles vão com tudo para cima. Então, cuidado. Aí temos Juventude e Mirassol. É um jogo que a gente não tem muito o que falar, porque é um jogo super equilibrado. Juventude é bom dentro de casa, mas no histórico deles é muito equilibrado. Eu fugiria de jogadores nessa rodada, apesar que tem jogadores bons da parte defensiva do Juventude aí para essa rodada. Mas não confio em SG desse time, tá? Eu não confio. Então vamos aqui, ó, Juventude, né? O momento do Juventude é melhor do que o momento do Mirassol. O Mirassol venha de empates e derrotas consecutivas até essa vitória contra o Grêmio. Isso pode dar moral para o time e ele pode apertar. Como a derrota de 6 para o Flamengo pode mexer também no psicológico do Juventude. Os históricos deles aqui, ó, dos últimos anos, você vê que é duas vitórias do Mirassol, uma lá e uma na casa, e a Juventude venceu uma lá e uma cá. Então, muito equilibrado para a rodada. Então, perigoso jogo para gente nessa rodada. Então, vamos fugir desse jogo. Aí nós temos um clássico paulista agora, que é São Paulo e Santos. Santos fez uma ótima partida contra o Atlético, apesar que o Atlético falhou muito defensivamente, né? O Brasão fez boas defesas, né? O primeiro tempo do Santos foi bom, o segundo tempo razoável, o Atlético melhorou, mas como sempre não acerta o alvo, né? E poucas vezes que acerta deu defesas fáceis para o Brasão. Só acho que foi uma defesa difícil. O Emerson também fez poucas defesas. Então, o ataque do Santos, ele não é tão promissor, mas dentro da Vila, com a força da torcida, ele é sempre forte. Fora é outra coisa. São Paulo vai estar dentro do seu estádio com o apoio da torcida, mas também é um time que não vem vindo e nem entregando nenhuma vitória. Tem entregue muitos empates esse time do Zubeldia, com a falta de Oscar e Luca Moura,
perdeu muito aí com esses jogadores. Mas defensivamente é um time muito forte. Dá para se pensar em muitas peças do São Paulo na parte defensiva. Ofensivamente é Ferreirinha e acabou. Por parte do Santos, nós temos Barreal e Bom Tempo, que tem entregue bons jogos. Escobar, média básica, e Guilherme, né, sempre entregando uma média básica. Vamos aí o que eu acho do São Paulo. Você vê, é um jogo super equilibrado. Nos últimos 5 anos foram 5 vitórias do São Paulo, foram 4 vitórias do Santos, 2 empates. O Santos venceu agora no Paulistão em 2025 por 3-1 São Paulo. E em 2024 São Paulo perdeu também para o Santos. Quer dizer, nos últimos 3 jogos que teve com o Santos, né, não foi bom para São Paulo. São Paulo teve boas chances. Então eu acho que São Paulo é favorito. Vejo São Paulo como favorito, por causa que o Santos tem dificuldade de marcar gols. Mas ofensivamente, São Paulo está dependendo muito do Ferreirinha. Então, esse é um jogo que temos peças boas. Ferreirinha é uma peça ótima para a rodada contra o Santos. Eu acho que é um bom atacante para se pensar. E defensivamente nós temos Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, mesmo se vier Enzo Dias ou não, ou Cedric, eu acho que são peças interessantes para a rodada. São Paulo tem Libertadores, Santos não tem jogo. Atlético e Botafogo. Botafogo fora de casa é uma lástima, né? Fora de casa ainda não conseguiu vencer na temporada 2025. O jogo contra o São Paulo, ele arrancou um empate aí chorado, né? Porque foi difícil jogando em casa. O Atlético não vem numa temporada boa, nem dentro nem fora de casa. Faz muitos chutes a gols, mas não consegue acertar dentro do gol, né? Muitos poucos chutes. É assim, tem domínio de bola, tem tudo, mas na hora do vamos ver, não dá. Primeiro tempo do Santos, segundo tempo foi do Atlético. Mas o Atlético erra muito o chute, a parte fundamental, que é o chute na direção do gol. Dá 20 chutes, 30 chutes num jogo, mas acerta 4, 5 dentro do gol. Então, esse problema o Cuca vai ter que corrigir. Hulk não vem bem, né? Quem tem vindo melhor é o Rony. Scarpa também não vem bem. A gente tem aí o Rubens, né, que são peça interessante, né? O Arana tem jogado mais ou menos, Natanael mais ou menos. Essa último jogo, eu acho que o Alonso e o Lianco não se entenderam, falharam muito. O Botafogo defensivamente bateu cabeças contra o São Paulo aí, principalmente no primeiro tempo, né? O Alexandre Barbosa ainda entregou uma coisa, mas o Jair foi muito fraco. Vitinho não fez um bom jogo, Cuiabano sim fez um bom jogo. Não sei quem deve vir nesse jogo, porque o Botafogo também tem Libertadores, tá? E o Atlético também. Então os dois times podem poupar ou fazer rodízio de jogadores. Mas historicamente, eu acho que o empate é o mais provável. A gente vê aqui, ó. Vamos olhar por outro lado, aqui, ó. O Botafogo, tá? O Botafogo na temporada fora de casa, tá? Na temporada inteira fora de casa, tá? 2025, tá? Ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória contra o Nova Iguaçu. O Botafogo vem muito mal jogando dentro de casa. Mas não é diferente também, né? O Atlético faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7 rodadas, tá? Venceu apenas uma vez. Então tem que maneirar, é um jogo para prestar bastante atenção aí, para a gente não se dar mal aí na rodada. Aí temos aqui Fluminense e Vitória. Vejo o Fluminense muito forte, jogando como mandante, tá? O Vitória, quando joga fora, não é tão bom. O histórico deles, tá, é uma vitória, 2 empates e uma derrota. Só que o momento do Fluminense com o Renato Gaúcho melhorou um pouco,
Vejo a vitória dele, do Fluminense, assim, mas não vejo assim muitos gols. Pode ser 1-0, 2-1. Eu acho que é um jogo que os dois marcam na rodada, tá? Mas mesmo assim eu vejo o Fluminense com uma possibilidade pequena de segurar o SG, tá? Existe uma possibilidade pequena, mas existe uma possibilidade. Se vier Thiago Silva ainda, melhora muito mais. Eu acho que você tem Fábio, você tem René, você tem Samuel Xavier, peças boas, apesar do Fluminense também tem Sula e o Vitória também tem Sula, tá? Pelos últimos confrontos aí, ó, né, o Fluminense em casa perdeu para o Vitória uma vez, empatou, venceu, empatou, perdeu, perdeu. Quer dizer, nos últimos 15 anos, ou um pouquinho mais, tá? Não é uma grande história. Por quê? Porque é antigo, né? São vitórias antigas. Só que o Fluminense vem de 5 vitórias consecutivas. E o Vitória venceu agora o Fortaleza e vinha também de 6 jogos aí sem vencer, 7 jogos sem vencer, né? Só empatando. Existe a possibilidade de empate? Existe. Vitória marca gols em quase todas as suas partidas? Gosta. O Fluminense tem segurado o SG nas últimas partidas, né? Nas últimas 5 partidas que venceu, só tomou gol do Bragantino. Então ele pode sim dar uma chance aí de SG na rodada em cima do Fluminense. Fortaleza e Palmeiras. Se o Palmeiras não tivesse Libertadores, eu ia falar que o Palmeiras é favorito pelo momento que vem. Vem jogando muito dentro e fora de casa. O pessoal está com muita dificuldade de marcar gols no Palmeiras. É uma defesa bem sólida, mesmo jogando contra o Fortaleza. O histórico deles, claro, não é assim tantas coisas. O Fortaleza, nos últimos 5 anos, venceu uma e empatou 2. Nunca perdeu o Palmeiras lá. O meu problema é o seguinte, eu acho que o Palmeiras, a gente não vai saber a escalação, porque é no domingo, tem jogo na Libertadores, tá? O Fortaleza tem jogo pela Libertadores, eles podem ter um acordo de cavalheiro aí, os dois e misto para essa rodada, e os dois marcar gol um no outro. Mas eu acho que se eu tiver que apostar defensivamente em alguém, seria nos jogadores do Palmeiras, pelo momento do Fortaleza, tá? Então, vamos aqui ver. Tá vendo? Os jogos entre eles é bem equilibrado. O Fortaleza já venceu em casa uma vez, duas, empatou, venceu 3 vezes, né? Venceu 3 vezes em casa. O Palmeiras empatou 2 vezes. Não perdeu ainda, né, nos últimos 5 anos aí para o Palmeiras em casa. Só que olha o momento do Palmeiras. O Palmeiras vem com 1, 2, 3, 4, 5, ó, não perde desde março, né? Foram 2 empates 0-0. Só que também, ó, levou gols em algumas vezes, mas tem segurado muito SG, ó, muito SG. Palmeiras tem segurado muito SG. E não é a mesma coisa que acontece com o Fortaleza, muito desequilibrado, mais derrotas do que vitórias nos últimos 10 jogos, empate. Então eu vejo a força do Palmeiras maior, mas o problema é que quem vem do Palmeiras? Quem vem para o jogo? Não sabemos, né? Por não saber, né, não dá para fazer grandes apostas, só se for na parte ofensiva. É, Na parte ofensiva dá para se pensar em alguém, no Richard Rios, próprio Estevam, né? Eu acho que o Vitor Roque uma hora vai ter que desencantar, mas entrega a média. Mas defensivamente a gente fica naquela dúvida, será que vale ou será que não vale? Então, prestar atenção nesse jogo. Bragantino e Cruzeiro. Outro jogo bem equilibrado, né? Foram muito poucos confrontos entre eles e existe uma possibilidade muito grande aí também de um 0-0. Eu acho que o empate é o mais viável, né? O Cruzeiro vai depender do jogo de hoje para ver se o técnico vai ou fica, também, porque se perder mais um é capaz de ir embora também. Bragantino melhorou nas últimas rodadas. Em casa sempre é forte, né? O Sacha e o Capixaba, uma boa.
O Cleiton fez algumas defesas boas na última rodada. E o histórico deles, né? O Bragantino nunca perdeu aí para o Cruzeiro nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos aí, ó. Bragantino perdeu tudo para o Cruzeiro e empatou, né? Só que o Cruzeiro vem num momento, numa fase horrível, né? Nos últimos 10 jogos, 9 jogos, né? Sem contar o de hoje ainda, só uma vitória, empates e derrota. E o Bragantino vinha de 2 derrotas, agora está com 2 vitórias consecutivas, vinha de empates, mas já não vinha perdeu aí para o Fluminense, né? 2-1 e para o Santos 2-0. Então é um jogo para você ter atenção. Tá? Muita atenção. Tá vendo? Aqui tá, ó, Cruzeiro. Uma fase horrível nos últimos 10 jogos, uma única vitória. Bragantino, nos últimos 10 jogos, tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Vem melhor. Em casa, o Bragantino sempre, ó, são 3 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos. Então, é um time que pode entregar alguns frutos para nós aí em cima do Cruzeiro pelo momento. Aí Bahia e Ceará pus no laranja porque é um clássico igual o Inter e Grêmio, né? Só não é um clássico porque assim, do mesmo nível, porque não é Ceará e Fortaleza, mas é um clássico nordestino. Vejo o Bahia com vantagem, né? O Ceará vem completo, o Bahia pode mistar, porque vai depender muito do jogo de hoje, né? Mas ele pode mistar, porque ele tem jogo da Libertadores. Ceará, muito forte ofensivamente, eu vejo um jogo para empates com gols aí, nessa rodada aí, tá? O histórico deles é bem forte pro lado do Bahia, tá? Nos últimos tempos aqui, o Bahia, ó, não perdeu pro Ceará, né? Nos últimos 5 anos, o Bahia só perdeu pro Ceará em 2021, em maio de 2021. Pois foram vitórias e um empate. Então, historicamente, nos últimos anos, o Bahia leva vantagem. Eu acho que apostar nos atacantes do Bahia é uma boa. Mesmo quem quiser apostar no Pedro Raul também é uma boa. Tá? O Pedro Raul vem fazendo gols quase todas as partidas. Então, é isso aí, galera. Isso é o que eu acho dos jogos. Agora eu prometi para vocês que ia apresentar um time. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu esboço de time para a rodada. Eu vejo Fábio, Arboleda, Abner, de Juventude, Bernabei e Juninho Capixaba. No meio de campo, Alan Patrick, Arrascaeta e Arias. Arrascaeta que seria um bom capitão para a rodada. Eric Pulgar, Pedro e Yuri Alberto. Isso aqui são tops, jogadores tops por posição. 2 para zaga, 2 para lateral, 3 para o meio de campo, 3 para o ataque e 1 para o gol. Então, isso aqui, para quem tiver bastante cartoleta, talvez dê para escalar esse time todo. Mas são os melhores que eu vejo no momento para a rodada. Claro que tem mais, mas a gente só vai saber isso a partir de amanhã. Então, uma boa rodada para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Ouvi da Gaúcha ao Brasil, aqui cê vai gritar.